queridos amigos e irmãos da congregação baronesa e demais irmãos que estão nesse momento através desse vídeo, onde estaremos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da nossa congregação, a congregação baronesa do Ministério de Madureira, onde estaremos nessa semana falando sobre confiança em tempos de aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição 7, do dia 17 de maio de 2020, louvado seja Deus, onde diz aqui o texto áureo da nossa lição: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. A nossa lição é toda baseada dentro desse salmo, Salmo 56, louvado seja o nome do Senhor. Onde diz aqui a introdução da lição, louvado seja o nome do Senhor, que os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Louvado seja Deus. Então, estamos diante de um assunto bem propício, apropriado para o momento que estamos vivendo, que estamos passando esse momento aí, que todos têm conhecimento da pandemia, a situação do coronavírus, aí, o Covid-19, onde o povo tem passado um momento, não só a Igreja do Senhor, mas todo o povo, toda a nossa nação e as demais nações que estão passando pela mesma situação dessa pandemia. Então, eu estava meditando e lendo essa lição e vendo que o comentarista aqui foi feliz. Talvez ele nem sabia que no momento dessa lição, como hoje, estaríamos falando justamente de um assunto propício, apropriado para esse momento que estamos atravessando aqui na nossa nação. Louvado seja Deus. E esse salmo aqui, nós podemos ver o salmista, Davi, se expressando diante do Senhor, diante de Deus. Então, o povo não vai ficar, como diz aqui a própria palavra, nessa situação definitiva, porque temos um Deus, assim como Davi confiou no Deus Todo-Poderoso, no Deus da vida dele, que é o Deus da nossa vida, louvado seja Deus, nós também vamos passar por isso e vamos ser vitoriosos lá na frente, vamos dar um brado de vitória. Então, no tópico 1, aqui no Salmo 56, Davi vem aqui expressando, louvado seja o nome do Senhor, expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos, uma vez que estava enfrentando diversos conflitos. Nós sabemos, temos conhecimento, que os nossos conflitos no dia de hoje, na situação que estamos passando, não é a mesma que Davi estava passando naquele momento. Davi ali estava temendo a Saul, fugindo de Saul que lhe perseguia, queria matá-lo, e outros inimigos como os filisteus. E muitas das vezes Davi tinha que se refugiar no campo do inimigo, fugindo de Saul, e tinha que se refugiar no campo do inimigo, que eram os filisteus, como podemos ver através da Bíblia, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o comentarista e a lição vem nos mostrando, vem nos trazendo para a nossa vida, para colocarmos em prática na nossa vida, é a confiança que Davi teve no Senhor. Davi confiou no Senhor, mesmo passando por todas aquelas aflições, por todos aqueles conflitos, mas ele pôde dobrar o seu joelho, confiar no Senhor. E o importante para o servo de Deus é isso. Quando dobrarmos o nosso joelho para clamar a Deus, ter essa confiança, ter essa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Não dobrarmos o joelho, mas com dúvida, com medo. Sabendo que o medo faz parte da vida de todos nós. Quem é que não tem medo? Mas não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida e nos deixe apavorados, ao ponto de esquecermos que temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode nos segurar com as suas mãos fortes e nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de entrar um pouco na lição aqui, agora nesse momento, e falar
Aqui nós vimos a verdade aplicada da lição, que diz aqui: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E os objetivos da lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. E vou estar lendo também alguns versículos desse salmo, como o primeiro versículo. Desde a semana passada eu venho lendo esse versículo e sentindo a presença de Deus na minha vida. Quando diz a palavra aqui, através do salmista: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me pode fazer a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu me lembro de muitos versículos na palavra de Deus que vem nos trazendo encorajamento, vem nos dando coragem. Sempre eu lembro das palavras que Deus ali falou para o seu servo Josué. Aquelas palavras ali, a cada dia me confortam, me traz confiança, me traz segurança, porque o próprio Deus ali, falando para Josué, naquele momento, que talvez Josué estivesse aflito, estivesse preocupado, desesperado. O que é que eu vou fazer agora, assumindo o lugar de Moisés? O que é que eu vou fazer com esse povo? Esse povo que eu vi, muitas das vezes, lutando contra o próprio Moisés, desafiando, enfrentando, desrespeitando ou desobedecendo ao seu líder Moisés, e agora Josué se via no lugar de Moisés. Então foi preciso que Deus chegasse até ele e desse aquelas palavras para o seu coração. Josué, tão somente te esforça, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. E assim somos nós em meio a todos os conflitos, a todas as situações que passamos. Não estamos na mesma situação que Davi. Davi estava fugindo do exército de Saul, dos filisteus, mas nós temos agora outros conflitos que não são diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o adversário da nossa alma, o inimigo da igreja do Senhor, do povo do Senhor, ele quer nos devorar a todo momento. Ele está querendo nos devorar, nos destruir, nos parar. E isso tudo vem para contribuir para isso. Mas que possamos sempre confiar no Senhor, confiar nele de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. Louvado seja Deus. Tópico 1. Vamos entrar agora no tópico 1. O tópico 1 diz aqui: contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que encontrava-se o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcado por ataques ferozes de seus inimigos. O levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua experiência, sua súplica e seus medos. Louvado seja Deus. Da mesma forma, eu, você, meu querido irmão, quando estiver passando por essa situação, por esse momento, tem que fazer dessa forma. Reconhecer que temos um Deus que pode nos ajudar, tem um Deus que pode nos segurar com as suas mãos fortes e poderosas, e entrar em oração, entrar no diálogo com Ele, falar como Davi aqui fez, se expressou diante dele, a esperança que ele tinha no Senhor, e suplicou porque ele tinha seus medos, por isso que ele fugiu. E você vê que Davi era um homem acostumado à batalha, acostumado à guerra, de vencer grandes guerras, grandes batalhas, mas agora estava passando por esse medo, estava passando por esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vimos Davi começar a ter esse diálogo com Deus, com o seu próprio Deus, e expressar tudo isso para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ponto de partida nesse primeiro tópico aqui, dessa lição, é esse aqui. É preciso confiar em Deus em todo o tempo. Não importa a situação. Estão passando por essa situação. Com certeza, temos falado diversas coisas sobre esse assunto. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas nós, como Igreja do Senhor, estamos confiantes que isso vai passar. Louvado seja Deus, e que a igreja do Senhor vai voltar mais forte, com mais vigor espiritual, com mais determinação para adorar a Ele no templo que é a sua casa.
onde nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Então, o tópico 1.1 diz aqui, fala sobre o cântico das mulheres. Após Davi derrotar o gigante Golias, louvado seja Deus. As mulheres de Israel vieram até Saul cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Louvado seja Deus. Está lá em 1 Samuel 18, versículo 7. E nós vemos que através disso aqui, quando as mulheres chegaram até Saul e começaram a louvar dessa forma, entrou no coração de Saul. Satanás, o diabo, penetrou no seu coração e aí entrou a inveja que tem sido a causa de muitos males na vida de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos às vezes dizem que não é ter inveja, como até aquele momento ali, Saul não está experimentando dessa situação. Mas eu não vi as mulheres falar acerca de Davi daquela forma. O diabo teve lugar no seu coração, na sua alma, e ele passou a ter inveja, ciúmes de Davi, ao ponto de, dali por diante, tentar de todas as formas tirar a vida de Davi, perseguir Davi de todos os lados, louvado seja o nome do Senhor, ao ponto que não se entendia, com certeza, nem seu próprio filho, que era amigo íntimo de Davi, entendia aquilo ali na vida do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que um espírito maligno se apoderou dele e passou ele a perseguir Davi. Louvado seja Deus. Aleluia. Ponto 1.2 vai falar aqui sobre as ações do inimigo de Davi. Nós sabemos que a ação do inimigo, tanto na vida de Davi como na nossa vida nos dias de hoje, são várias. Ele vai tentar de todas as formas, ele vai procurar sempre encontrar uma brecha, encontrar algo na nossa fraqueza como ser humano para tentar nos destruir, nos derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no tópico 1.2 diz, Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei no início, Davi tinha que fugir de Saul e ele só achava lugar para fugir, para se esconder no campo do inimigo do povo de Deus. E ali ele se escondia de Saul. Louvado seja o Senhor. Mas encontrava ali outros obstáculos, outros conflitos, que estava no terreno de outro inimigo que lutava contra ele sem trégua, como diz aqui, sem trégua, tentando destruir, devorar, também da mesma forma que Saul estava. Nós vimos isso no versículo 6 do Salmo 56. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Era dessa forma que Davi estava vivendo naquele momento. Era dessa forma. Todos lhe espiando, todos lhe atucalhando, todos buscando devorar, mas Davi aí tinha no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, o temor a Deus, a confiança em Deus. Por isso que Davi, como daqui a pouco nós vamos estar falando, Davi chegou e começou a orar, a clamar a Deus o socorro. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, ele enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia usa as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 3. Vou ler aqui junto com os irmãos. Diz aqui, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu sempre cito aquele versículo da palavra de Deus, que diz, isso fala sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
mas contra a potestade maligna que estão nas regiões celestiais. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos lutar com as mesmas armas que o inimigo usa, com as mesmas armas, mas temos que usar as armaduras de Deus, as armaduras de Deus. E mais na frente também o comentarista aqui fala sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ter esse objetivo, de sempre usar as armas de Deus, que ela vai destruir toda a malícia, toda a milícia, tudo aquilo que se levanta contra nós, ela vai destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.3, do primeiro tópico aqui da lição, diz aqui, uma guerra em glória, quer dizer, uma guerra sem causa, uma guerra que não tem glória nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. A guerra arquitetada por Saul contra Davi. Que glória teria essa guerra? Nenhuma. Simplesmente Saul aqui deu lugar ao inimigo da alma dele, ao diabo, e deixou ficar perturbado, com inveja, com ciúmes, bobo, que nem enxergava o ponto, como acontece conosco no dia de hoje. Muitos se levantam contra as nossas vidas, que nem entendemos. Às vezes pessoas que você, eu, está pronto a estender a mão, abençoar, ajudar, e ao mesmo tempo aquela pessoa está lutando contra nossas vidas. Assim foi com Davi, Saul com Davi. Por causa de uma simples inveja, do ciúme, se levantou contra a vida de Davi. Então, por isso que diz aqui o comentarista, uma guerra em glória. Louvado seja Deus. Então, por Saul, arquitetada por Saul contra Davi, era em glória, uma verdadeira caça à purga, como bem descreve o próprio Davi. 1 Samuel 24:14. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército, com mais de 3.000 soldados. Olha só, deixa eu ver. Por isso que o comentarista citou bem isso aqui, bem apropriado isso aqui. Em glória, sem glória. Louvado seja Deus. 3.000 soldados contra só uma pessoa. O tamanho que causou a ferida na alma de Saul, essa inveja, esse ódio, pela vida de Davi, ao ponto de ter todo esse aparato, todo o seu exército, com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas. Louvado seja Deus. E é dessa forma, muitas das vezes entramos em pequenos conflitos, em pequenos problemas. Louvado seja Deus, porque deixamos isso inferir nas nossas vidas, deixamos isso em falta de vigilância muitas vezes chegar até nós. E deixamos que esses conflitos, que são pequenos, mas que muitas das vezes, por não vigiarmos, passa a tomar conta da nossa vida, passa a perturbar a nossa alma e tirar o nosso sossego. Louvado seja Deus. E aqui diz, tornando-os grandes, gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, e eu estava lendo isso hoje, e fiquei meditando justamente nesse ponto, parei nesse ponto que eu acabei de parar. Louvado seja Deus. Quantas conversas intermináveis, quantas coisas que nos envolvemos intermináveis, muitas das vezes nas redes sociais, nas próprias redes sociais, perdemos tempo da nossa vida, tempo precioso, que poderíamos estar fazendo como Davi, orando ao Senhor, entregando ao Senhor tudo da nossa vida na mão dele, passando a confiar mais nele, buscar mais a presença dele, e às vezes nos envolvemos nessas coisas, nessas pequenas coisas, como diz aqui o comentarista, deixamos nos envolver em redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios, que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra, e é dessa forma que vivemos hoje, que o povo vive hoje. Às vezes um simples olhar, uma simples atitude é motivo de causar grandes conflitos, grandes contendas, grandes problemas nas nossas vidas, porque não vigiamos e demos lugar e deixamos instaurar uma guerra
Louvado seja o nome do Senhor. De uma pequena coisa, como diz aqui, um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho do gigante, mas não valorizamos os cachos de uvas. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, através dessa palavra poderosa, dessa lição, que com certeza, como está trazendo para a minha vida, grande ensinamento, traga para a sua vida, para a vida de todos aqueles que estão ao alcance dessa palavra, para que daqui para frente possamos vigiar mais, nos guardar mais desses pequenos conflitos, dessas pequenas coisas, muitas vezes deixamos desenvolver, perdemos tempo em rede social, discutindo política, isso, aquilo, outro. Louvado seja o nome do Senhor, e esquecemos de confiar no Senhor, no nosso Deus Todo-Poderoso, como aqui fez Davi dessa forma. Aleluia! Então, eu me alegro poder estar falando nesse dia sobre essa palavra, sobre essa lição para o coração de cada um. Então, vimos aqui no Salmo 56 isso, Davi expressar ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos, uma vez que estava enfrentando diversos conflitos. Agora vamos para o tópico 2. O tópico 2 da nossa lição, a oração de Davi. A oração de Davi, que vai falar sobre esta oração que Davi fez ali com certeza aos pés do Deus Todo-Poderoso. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira dela, que está dentro dessa oração de Davi, é o pedido de misericórdia. Pedido de misericórdia. A segunda é levas em conta a minha peregrinação. Louvado seja Deus. E a terceira é faça a tua justiça. Então, no tópico 2.1, diz aqui, pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejava contra ele diariamente. Há plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, veloz e persistente. A luta contra Golias e as férias enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição arquitetada por Saul, seu exército e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gade e esteve na presença do rei Ax. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai da misericórdia. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus, presente na Bíblia. Junto ao trono da graça alcançamos misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui vimos Davi pedindo misericórdia a Deus, clamando a Deus, que ele sabia que em Deus ele encontraria essa misericórdia, ele encontraria essa graça, seria alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, com certeza, como humano ali, naquele momento, Davi não tinha forças, não tinha como. À sua vista, talvez ali, conjecturando, talvez ele não achasse nenhum caminho para escape, a não ser recorrer a Deus e pedir a misericórdia de Deus. Esse é o grande segredo na vida de Davi, que Davi sempre recorreu a Deus, pedindo misericórdia, pedindo a Deus o seu perdão, pedindo a Deus para que nunca tirasse o espírito dele da sua vida. Esse foi o grande segredo da vida de Davi, que tem que ser também o meu, tem que ser também o seu, na sua vida, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus de infinita compaixão para conosco. Louvado seja Deus. O tópico 2.2, levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou
percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldades, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões. Contaste, põe no odre, está no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome. Davi tinha certeza aqui que Deus sabia da sua aflição. Deus tinha conhecimento das suas lágrimas. Deus tinha conhecimento de tudo que ele estava passando. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Davi tinha isso na sua vida, no seu coração naquele momento. Confiou em Deus e pediu a Deus para levar em conta. Louvado seja o nome do Senhor, a sua peregrinação, aquilo que ele estava passando. Louvado seja, como diz aqui, Davi estava clamando por socorro, por socorro. E é nesse momento para nossas vidas também que passamos, que temos que buscar o socorro em Deus, pedir socorro a Deus, pedir a misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor, fazer menção do seu nome, fazer menção da sua palavra e continuar guardando a palavra dele no nosso coração. Porque com a palavra de Deus guardada no meu coração, no seu coração, com certeza não vamos pecar contra ele. Porque o salmista falou também isso. Escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, tópico 2.3. Faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os teus inimigos escapariam, se os seus inimigos escapariam. Salmo 56, 7. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter excedido o seu chamado. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Louvado seja Deus. Né? Você vê como eu falei no início, não tinha nada, não tinha motivo. Por isso, como eles falam lá atrás, que nós lemos, que era uma guerra em glória. Não tinha glória nenhuma naquela guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Era simplesmente porque ele estava contaminado pela inveja. Então, Davi, com certeza, olhava para aquela situação e não via. Por quê? Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. E assim somos nós. Muitas das vezes estamos passando conflitos na nossa vida, estamos passando um momento de tensão na nossa vida, alguns sofrimentos que estamos sujeitos, e quando estivermos nessa terra aqui, estamos sujeitos a passar por qualquer coisa. Mas temos que ter certeza, como a palavra diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E que em Cristo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi aqui também está dessa forma. Quantas vezes tem coisa na minha vida que eu não entendo. Mas é o agir de Deus. É Deus se movendo, é Deus agindo na minha vida para o meu bem. Só que eu não estou enxergando ainda isso, ainda em Deus, na minha vida. Mas Deus está agindo. Porque Ele ama todos nós. E Ele vai trabalhar sempre para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi aqui não via, não tinha como ver. Porque ele não achava. Mas Saul estava movido e contaminado por essa inveja no seu coração. Então nada justificava a fúria dele, nada. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedido de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. O Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério a respeito deste tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais ou nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade
ou ao mesmo tempo em que o remove da esfera de represália particular. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi aqui está pedindo a justiça de Deus. A justiça de Deus. Mas não como um perverso, um vingador, não desejando o mal, como assim eu tenho falado nas minhas palavras, e como a própria Bíblia nos ensina, louvado seja o nome do Senhor, temos que pedir a justiça de Deus. A justiça de Deus, porque nós fomos alcançados também por essa justiça. Nós somos alcançados e assim fomos justificados por Ele, louvado seja o nome do Senhor, mas não com sentimento de perversidade, não. Pedir a Deus como Davi pediu aqui, porque Deus sabe como usar da sua justiça, Deus sabe como usar o poder que está nas suas mãos, louvado seja o nome do Senhor, ao nosso favor, amém? Então, fechamos aqui o tópico 2, fechamos o tópico 1, tópico 2, e agora vamos entrar no tópico 3 da lição, para estarmos finalizando. Então, no tópico 1, nós vimos que Davi se expressou ali diante do Senhor, a sua esperança, a sua justiça e os seus medos. No tópico 2, na oração que apresentou a Deus, diante da circunstância que ele estava enfrentando, Davi pede a Deus por misericórdia, socorro e justiça. E agora vamos para o tópico 3, que fala sobre confiança em tempos de crise. Como eu falei e repito, momento propício para isso aqui. Confiança em tempo de crise. Estamos vivendo um tempo de crise. Estamos vivendo um tempo de angústia. Estamos vivendo um tempo de medo, que muitos estão com medo. Alguns não têm esse medo, que já têm maturidade suficiente em Deus, já têm firmeza na palavra e confia no Senhor. Confia no Senhor, porque a própria palavra fala para não temer. A própria Bíblia fala isso. Não temer o homem, que ele só pode tocar na carne, fazer mal à carne. Mas temei aquele que tem o poder de lançar a tua alma no céu ou no inferno. Louvado seja o Senhor. Então, muitos compreendem isso aqui, tem essa confiança, tem essa firmeza, que anda alicerçado na palavra de Deus, na presença de Deus, como Davi andava. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos vivendo esse tempo de crise. Então, temos que ter essa confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam confiança no Senhor em tempos difíceis. Infelizmente, irmão, como eu costumo falar aqui na igreja, eu sou uma pessoa que eu não gosto de assuntos negativos, de derrota. Eu não gosto quando o servo de Deus só abre a boca para falar derrota, só abre a boca para falar de coisas que estão acontecendo na sua vida mal. Ele nunca abre a sua boca para louvar a Deus, para dar um culto de ação de graça, por o que Deus tem feito na sua vida, mas sempre abre a boca para contar a derrota, desgraça. E nós não fomos chamados para ser derrotados. Nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus para ser vitoriosos. Vitoriosos através da nossa confiança nele. Então estamos vivendo esse tempo aqui, tempo difícil, mas temos que continuar confiando e sempre profetizando benção. Alguém chegar perto de você, de mim, com essa dificuldade, passando por esses conflitos, eu tenho que ter uma palavra de Deus, algo de Deus para transmitir para aquela vida, para que ela possa realmente confiar no Senhor e se levantar daquela situação, crendo nele. Não sou eu que vou fazer, mas o Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar o joelho diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Que coisa maravilhosa. Salmo 56, 3, 4 e 11. A confiança que Davi aqui encontrou no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa experiência que eu e você tem que ter na nossa vida. A mesma experiência que Davi tinha aqui. Que diz aqui que essa experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Aleluia. E eu tenho confiança em Deus, porque a Bíblia me ensina a ter essa confiança, a confiar nele, mesmo em meio à aflição, em meio à luta, que nós vivemos todos os dias, porque Deus nos falou, Jesus nos falou, no mundo tereis aflição. No mundo tereis
tereis aflição. Então, enquanto estiver aqui nessa terra, vou ter aflição, vou ter dificuldade, mas tenho que confiar no Senhor, como Davi aqui confiou. Tópico 3.1. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. Salmo 56:4. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor, no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Mateus 22:29. Louvado seja o nome do Senhor. E isso temos que fazer. Assim como Davi fez, agiu dessa forma aqui, nós temos que fazer da mesma maneira. Porque temos a palavra dele, na nossa mão. Temos a palavra dele no nosso coração, que ela habita já no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que confiar nessa palavra, que nos ensina isso aqui, a termos confiança em tempos difíceis, em tempos de aflição, de conflito na nossa vida, confiar e fazer menção dela, louvar a ela, louvar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que a palavra tem que ser o nosso alimento diário. Você tem que estar lendo a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você buscar, mais você se fortalece, mais você vai estar preparado para vencer as dificuldades na tua vida. Louvado seja Deus. O tópico 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. Coisa maravilhosa. O medo. Quem não tem medo? Temos. Às vezes até dizemos que não temos, mas como eu falei no início, todos nós temos. Uns têm mais, outros têm menos. Louvado seja Deus, que faz parte. Que você está aqui, de uma hora para outra, você recebe uma notícia ruim, uma notícia de uma desgraça na vida de alguém, de um ente querido seu, vai te abalar. Ou você sabe de uma enfermidade que você está, você, o mais forte que seja, você vai ficar meio tenebroso. Você vai logo procurar os cuidados necessários, vai fazer tudo. Isso faz parte da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não devemos deixar que esse medo tire a coisa mais importante que temos na nossa vida, que é a presença de Deus. Então aqui o salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Aí está o segredo. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então no dia que vier o temor sobre você, vier o medo, aleluia, vier alguma coisa que está querendo te oprimir, querendo te deixar para baixo, querendo te deixar com medo de tudo, como vimos aí falar no século de hoje, sobre síndrome de pânico, sobre síndrome de tanta coisa aí, que às vezes até o servo de Deus está sujeito a passar, mas que você possa fazer como o salmista aqui declara. Ele declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Davi naquele momento estava temendo a Saul que ia devorar, aos filisteus, aos seus inimigos, ali que eram os homens. Hoje, seu problema pode não ser esse, pode não ser ninguém que está te perseguindo, querendo te devorar, mas pode ser uma enfermidade na tua vida, pode ser um mal que vem sobre a tua família, e você está com medo, está temendo. Então faz como Davi, declara isso aqui: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Está no Salmo 56, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Há um paradoxo: temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser a de Elias, esconder-se em uma caverna. Poderia retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se
com essa situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, das violências, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu falei aqui, o medo faz parte da vida do ser humano, faz parte. Mas se você deixar, o medo pode te impedir de tudo isso aqui. Impedir o teu crescimento, impedir o teu chamado, impedir muitas coisas na sua vida. Se você deixar que esse medo tome conta da tua vida, faça parte total da tua vida, tenha o domínio da tua vida. Mas aqui, o comentarista, através da vida de Davi, vem nos ensinando a enfrentá-lo, a vencê-los, através de Cristo Jesus. Porque ele mesmo disse, ali, como está aqui registrado, o anjo disse a Maria, não temas. Aos pastores de Belém, disse, não temais. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos que havia morrido, não temas. Aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima, não temais. Aos 3 discípulos que estavam com ele no momento da transfiguração, disse, não tenhais medo. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo, para que não tivesse medo, quanto nas pelejas. Louvado seja o nome de Deus. Então ele está sempre dizendo para nós, não ter medo, não temas, eu sou contigo. Então, como ele falou ali com Saul, ou com Josué, não temas, porque eu serei contigo. Assim falou com Moisés, com muitos patriarcas e os discípulos dele. E tem falado comigo e contigo neste dia. Não temas, não temeis. Temos que enfrentar os nossos medos, enfrentar a nossa fraqueza. E só com Cristo Jesus na frente, só com o Senhor na frente é que venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3.3. A confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Uma coisa fundamental. É mesmo na hora do medo, na hora do temor, na hora de qualquer angústia, dificuldade nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Orar. É a ferramenta mais poderosa que o povo de Deus, que a igreja do Senhor tem nas suas mãos. Eu costumo falar sempre aqui, se toda igreja na face desta terra, independente de rótulo, mas todas as igrejas que realmente pregam essa palavra, pregam o evangelho genuíno de Jesus, pregam o evangelho que salva, que transforma, que liberta e que prepara o homem para morar no céu. Se todos se reunissem em oração, esse mundo com certeza era diferente. Esse mundo com certeza tinha menos guerra, menos morte, menos tragédias. As famílias estariam mais unidas, os filhos respeitariam mais os pais e vice-versa, porque a oração pode tudo. E é isso que Deus deixou na nossa mão, essa ferramenta poderosa. Então aqui você vê, é relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia, para a seguir apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4, 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Notar que o salmista também menciona ações de graça. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Vimos aqui na oração
Davi recolhendo a oração, essa ferramenta poderosa que Deus tem nos dado, que Deus tem nos concedido. Está nas nossas mãos, é a oração. Orar e ao mesmo tempo nos apresentar diante de Deus com ações de graça, com gratidão, sempre louvando a Ele, sempre agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós podemos ver, aleluia, que o salmista ao escrever esse salmo, Davi demonstra atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. Louvor a palavra de Deus e oração. Esse é o segredo. Foi o segredo de Davi na vida de Davi e tem que ser o meu segredo, o teu segredo, o segredo da nossa família, da igreja do Senhor na face da terra. Concluindo, que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguimos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Romanos 8, 28, 31. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a todos que estão participando nesse momento dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração através dessa lição, e com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. Que você também possa guardar essa palavra, louvar a palavra de Deus, glorificar o Senhor na tua vida e que a tua família cada dia seja abençoada em nome de Jesus. Amém.